Olá pessoal, sou o professor Wagner. Nessa apresentação vamos apresentar o conteúdo programático do edital, faremos também uma abordagem qualitativa e quantitativa de todas as 5 questões de matemática financeira da Caixa Econômica Federal, cobrada ontem, domingo do dia 27/5/2024, a proposta de solução para cada uma dessas questões e, o mais importante, uma proposta de recurso para a última questão envolvendo aí taxas equivalentes, onde, no meu entendimento, ela extrapola o conteúdo programático do edital. Faremos aqui algumas comparações, a minha argumentação vai ser técnica nesse sentido. Pode ser que, obviamente, a banca não anule essa questão, mas eu tenho argumentos aqui para poder fundamentar bem essa questão, esse recurso, para que você, caso tenha algum problema nessa questão, um erro de gabarito ou alguma conta errada que você fez no final, você tem essa opção, exercendo a sua cidadania, propondo esse recurso. Lembrando que os recursos eles vão até terça-feira, 28/5/2024. Outro detalhe importante é que, quando se diz que uma questão é passível de recurso, não significa que ela, de fato, será anulada. Vai depender de vários fatores. Um fator importante é que você faça a fundamentação correta, coerente, e sensibilize realmente a banca que os seus argumentos estão consistentes. Depois é preciso que a banca avalie esse seu recurso. Se ela entender que seu recurso é procedente, é uma situação bastante importante para você que está precisando dessa questão. Ok? Nessa apresentação abordaremos o conteúdo programático de matemática financeira, falaremos sobre os recursos e revisões, depois as impressões que eu tive sobre a prova de matemática financeira, em relação ao nível de cada questão, em relação se tem alguma questão que extrapola o conteúdo programático. Faremos uma abordagem qualitativa e quantitativa da prova de matemática financeira. Vamos propor aí soluções para 5 questões de matemática financeira, destacando aí o uso do raciocínio lógico, do cálculo mental, sem o uso excessivo das fórmulas. Aliás, nessa prova, vou evitar ao máximo a utilização das fórmulas. E vamos aproveitar as propostas de soluções. Vou mencionar aqui uma questão que, no meu entendimento, ela é passível de recurso, porque ela extrapola o conteúdo programático do edital. Vou aqui fazer argumentações bastante técnicas, fazendo comparações com editais anteriores da própria Sesgran-Rio, onde menciona um determinado tema, um determinado conteúdo. Nesses editais anteriores, esse tema era expressamente colocado aí, ou explicitamente colocado nos editais, e houve uma retirada nesse edital de 2024 da Caixa Econômica Federal. Vou aproveitar aqui e mencionar o professor Sormani, tem o canal Exatas para Gabaritar, onde ele praticamente já chegou nos 100 mil inscritos, professor altamente capacitado. Conversei com ele antes da produção dessa apresentação e, em diálogo com ele, conversamos, discutimos sobre a proposta de solução das questões e também com a situação do recurso para uma determinada questão. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal Exatas para Gabaritar, para que, caso você tenha interesse, ele trabalha com muitos concursos, muito envolvido com você que é concurseiro. Ok? E nesse sentido, agora a gente vai iniciar a apresentação do conteúdo programático, mas eu queria reforçar a questão com a situação que ela é passível de recurso. Quando a gente diz que uma questão é passível de recurso, não significa que de fato ela será anulada. Depende da sua argumentação, depende do embasamento técnico que você vai fazer, e eu vou argumentar aqui de forma bastante técnica, bastante robusta, mas depende do outro lado também, da banca, para aceitar o seu recurso, porque é o primeiro momento, a primeira fase, é o primeiro passo, o recurso administrativo. E assim, a minha expectativa, pela experiência ao longo do tempo, com bastante experiência em pareceres, inclusive na área jurídica,
eu venho percebendo que a banca, quando ela não tem ali um erro de questão, quando não tem uma alternativa para marcação, dificilmente ela anula uma determinada questão. E essa não é diferente, mas existe um erro, fere a isonomia do processo seletivo, são vícios, e aí você, caso tenha aí o indeferimento do seu recurso, você ainda tem uma nova chance. Caso você precise dessa questão que eu vou mencionar na sequência, você pode depois, no andamento do processo, pleitear em uma ação judicial, é um exercício da cidadania, pedindo uma liminar, uma tutela antecipada, e digo com bastante satisfação, todos os pareceres que eu elaborei de vários concurseiros, tive êxito na sua grande maioria, com tutela antecipada, com liminares antecipadas aí ao favor do candidato, e também algumas, na sua maioria, ainda com julgamento do mérito. Então digo que você tem várias chances em relação a essa situação. Obviamente, se você acertou a questão, não faz sentido você entrar com um recurso administrativo para essa questão que eu vou apresentar. Mas se ela é uma questão que vai fazer falta para você, para que a sua redação seja corrigida, eu acho que é louvável, vale a pena, porque vou fazer uma fundamentação bastante importante. E esse é o primeiro passo. Perfeito? Muito bem. Vamos descrever então o conteúdo programático do edital da Caixa Econômica Federal 2024 em relação à matemática financeira. São 8 tópicos. Primeiro, apenas conceitos, nenhum tipo de cálculo, conceitos gerais, valor do dinheiro no tempo, valor presente, valor futuro, juro, taxa de juro, prazo da operação. Item 2, juros simples. Item 3, juros compostos. 4, séries uniformes. 5, equivalências de capitais em fluxos regulares e irregulares, VP e VS. VF, valor presente, valor futuro. Prazos e taxas de retorno. Item 6, sistemas de amortização de qualquer tipo, incluindo sistemas com amortização constante, que é o SAC, e aqueles com prestações constantes, que é o sistema francês ou tabela Price. Item 7, descontos. Não trabalha com todos os descontos. Descontos racional composto e comercial simples. Por último, a matemática básica, sequências numéricas, lei de formação expressas de forma geral em função da posição do termo ou de forma recursiva em função de um ou mais termos anteriores. Progressões aritméticas, chamadas de PA, e progressões geométricas, PG. Ok? Em relação aos recursos, nós temos aí datas para a interposição dos recursos na esfera administrativa ainda. Os recursos, aproveitando aí o edital, o item 9, eles iniciam hoje, segunda-feira, 27/5/2024, finalizam 28/5/2024. Fiquem atentos à questão da identificação. Você não pode escrever seu nome, não pode se identificar lá. Quando você entra no site da Sesgran Rio, você vai seguir as recomendações que são pertinentes ao que está lá. Não coloque o seu nome, alguma identificação que mencione você. Apenas o número de inscrição e as orientações que são determinadas, pré-determinadas lá no próprio site, que está no item 9.1.2, www.sesgranrio.org.br. Ok? Questão número 11. Uma empresa investiu R$300 mil em uma aplicação com prazo de 50 dias a uma taxa de juros de 0,9% ao mês no regime de juros simples. Considere mês comercial 30 dias para essa operação em todo o período. Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior em outra aplicação uma taxa de juro composto de 1% ao mês, durante 2 meses, resgatando todo o montante dessa aplicação, dessa segunda aplicação. Considere que ambas as operações são livres de impostos. Considerando-se o valor inicial da primeira aplicação e o valor final da segunda aplicação, o valor em reais que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a: letra A, 10.620, B, 10.840, C, 11.420, letra D, 12.551 e letra E, 12.440.
uma questão que não é passível de recurso, porque foi cobrado aí a parte de juros simples e juros compostos. Juros simples presente no item 2 do edital, do conteúdo programático, e juros compostos no item 3. Vamos organizar primeiramente os dados referente a juros simples. O valor do capital inicial é 300 mil, tempo 50 dias, a uma taxa de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Então veja, nós não vamos precisar usar a fórmula, não precisamos transformar o tempo de dias para meses, ou a taxa de 0,9% ao mês para a taxa ao dia. A ideia vai ser a seguinte: nos juros simples, a gente só precisa calcular o percentual total dos 50 dias e aplicar esse percentual total no capital inicial de 300 mil. A ideia vai ser basicamente a seguinte: sabemos que o capital inicial ele é de 300 mil. Vamos organizar a marcação dele aqui. Mas nós vamos fazer a seguinte organização proporcional. A taxa é de 0,9% ao mês, ou seja, para 30 dias. Significa que em 10 dias, devido à proporcionalidade no juros simples, é a terça parte. Vai ser 0,3% em 10 dias. Porque se em 10 dias 0,3 mais 0,3 dá 0,6, mais 0,3 completa os 30 dias. Significa para 50 dias, essa taxa vai ser 5 vezes maior, porque o 50 é 5 vezes maior que 10, 1,5%. Então essa será a porcentagem que nós vamos aplicar diretamente no capital inicial. Então vamos pensar aqui, 1% de 300 mil, já que 300 mil é a referência. Se fosse 10 mil, 10% seria 30 mil. 1%, 3 mil. Como representa aí mais 0,5%, que é a metade de 3 mil, 1.500. A soma de 1% com 0,5% vai me dar 1,5%, que é o total de juros referente à aplicação no juros simples, vai dar 4.500. E aí eu vou somar os 4.500 com os 300 mil. Então esse primeiro montante é 304.500. Esse montante a gente vai trabalhar agora no regime de juros compostos. Muito bem. Então vamos pegar aqui os dados do regime de juros compostos, né, onde já a taxa muda para 1% ao mês e o período é de 2 meses. Nós podemos aqui utilizar o fluxo de caixa sem problema algum, da seguinte forma: nós temos aqui, num primeiro momento, o valor desse montante de 304.500, só que eu vou aplicar 1%, né, durante 2 meses. Vamos pensar aqui no mês 0, mês 1. Então, vai ocorrer aqui uma aplicação dos juros compostos que vai estar acumulando com esse capital inicial. Depois, no segundo mês, uma nova aplicação de juros, no caso de 1% ao mês, eu vou ter esse montante final. Então vamos pegar a nossa referência, que é de 304.500. Faremos aqui no rascunho. Sabemos que 1% desse valor está representando aqui 3.045. Esse é o juros. Só que eu tenho que somar com
o capital, que é 304.500. Somando esses dois valores, teremos 307.545. Já é o montante acumulado. 307.545. Ele quer o valor aproximado. Agora, a referência é 307.000. Lembre que eu apliquei 1% aqui, agora eu vou aplicar 1% aqui. A referência é os 307.545. Temos que 1%, basta deslocar a vírgula para a esquerda. Então vai ser somados a 3.075,45 centavos. Basta dividir por 100. Somando esses dois resultados, a gente vai calcular um montante final, que vai ser 310.500, na verdade, 620,45. Esse é o resultado final do montante, que eu vou chamar de montante 2. Como ele quer os juros total desde o primeiro investimento de 300.000 até chegar em 310.620,45, como ele quer aproximado, basta a gente subtrair 310.620 com 300.000. O resultado é 10.620. Portanto, esse será o resultado final. E de acordo com as alternativas, marcaremos a letra A. Ok? Questão número 12, referente à Caixa Econômica Federal 2024, técnico bancário novo, prova da Sesgran Rio, gabarito 1. Para compor o capital de giro de uma empresa, um empresário tomou um empréstimo de R$100.000 em janeiro de 2024, a uma taxa de juro composto de 4% ao mês. Em março de 2024, após exatos 2 meses, efetuou o primeiro pagamento da dívida, pagando metade do saldo devedor. Em abril, não efetuou qualquer pagamento, mas pretende quitar toda a dívida em maio de 2024, após exatos 4 meses. Considerando-se esse fluxo de capitais, o valor mais próximo em reais do saldo devedor desse empréstimo em maio de 2024 é de letra A, 57.934, B, 58.193, C, 58.493, letra D, 58.943 e letra E, 59.806. Trata-se de uma questão envolvendo juros compostos, perfeitamente prevista no conteúdo programático do edital, uma questão que eu não visualizei possibilidade de recurso, mas caso você identifique alguma situação de vício, faça o comentário que eu posso fazer uma segunda avaliação. Muito bem, vamos pegar aqui os dados referente a essa situação. O financiamento é de 100.000, através de juros compostos, a uma taxa de 4% ao mês. Vai ser pego esse empréstimo em janeiro de 2024. Então, depois de exatos 2 meses, ele efetua um pagamento que é a metade do saldo devedor. Não é a metade do financiamento de 100.000, é a metade do saldo devedor. E passados 4 meses, ele vai pretender quitar esse financiamento. E ele quer esse saldo devedor. Vamos pensar aqui no fluxo de caixa para facilitar a nossa construção de ideias. Então, nós temos aqui janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024, abril de 2024, e ele vai pretender quitar em maio de 2024. O valor do empréstimo, vou fazer aqui para cima, no valor de R$100.000. Vamos capitalizar 4% em relação
a esse valor. Então, vai ter a sua correção devida em relação a 4% de juros com uma referência de R$100 mil. Então vamos fazer passo a passo, mas a gente já sabe que vai dar R$4 mil, mas a ideia é que a nossa referência é 100 mil. Faremos sempre dessa forma para não errar as operações. E eu quero 4% em cima de 100 mil. 10% seria 10 mil, 1% 1.000. Se 1% é 1.000, 4%, 4 vezes mais 4 mil. E aí a gente soma 100 mil mais 4 mil. Temos que somar esses dois valores, já que 4 mil refere-se ao primeiro juros, vou chamar de juros 1. O resultado é 104 mil. Não faz nenhum pagamento, né? Então agora a gente vai capitalizar novamente para o mês de março, mais 4%. Mas não será agora 4% em cima de 100 mil. Isso seria no juros simples. Em relação aos juros compostos, será 4 mil aplicados em 104 mil. Então, a nossa referência será 104 mil. Aplicaremos aqui 4%. Vamos pensar então em 1%, que é dividir por 100, vai dar 1.040. Significa que 4% será 4 vezes mais. 4 vezes 1.000, 4.000, 4 vezes 40, 160. 4.160. Esse será o segundo juros e eu vou ter que somar com 104 mil. Essa soma ainda está fácil, vai dar 108.160. Porém, a partir de agora, a gente vai fazer um pagamento. Então, eu vou pensar aqui num pagamento no fluxo para baixo, que é a metade do saldo devedor. O saldo devedor é 108.160, a metade de 160 vai ser 80, e a metade de 108 mil é 54 mil, já que a metade de 100 é 50, a metade de 8 é 4. Então, o pagamento de 54.080, isso vai gerar aqui um saldo devedor. Vou fazer até de uma cor verde. Esse saldo devedor que teremos aqui é a diferença entre, vou fazer novamente aqui para ficar bem organizado, será a diferença de 108.160 e 54.080. Obviamente vai ser a própria outra metade, 54.080. Se eu tenho a metade, a segunda metade contempla aí o valor total. Agora a gente vai aplicar ou capitalizar mais 4% de 54.080, porém a aplicação de 4% como referência 54.080. Então, 54.080 será agora a nossa referência. Aplicaremos 4% em cima desse valor. Veja, 1% vai ser R$ 540,80. Já que 10% vai dar 5.408, 1% basta dividir por 100, mais uma casa. Mas eu quero 4%. 4 vezes 80 é R$ 3,20. 4 vezes 40, 160. E 4 vezes 500, 2.000. Então vai ficar 2.160. Agora preciso de 3,20, que é 4 vezes 80 centavos. Esse resultado será somado a 54.080. Vamos escrever aqui embaixo 54.080. Vamos colocar aqui 00 mais 2.163,20, para que a gente possa achar o montante, ou seja, a capitalização desse valor em
abril. Então, teremos aqui os 20 centavos, 8 e 6, 14, vai 1, 2, 6, 5. R$ 56.243,20. Então, R$ 56.243,20. Perceba que as respostas estão todas aí sem os valores de centavos, tudo 0, 0. A gente poderia, inclusive, ignorar aqueles 20 centavos. Mas a última capitalização será o resultado do saldo devedor, que é o que a gente precisa agora. A referência será os 56.243,20. Vamos aplicar 4% e já somar com esse resultado. Então, primeiro, no caso, 1% será dado dividindo o resultado por 100, vai dar R$ 562,43. 4%, nós vamos ter 4 vezes esse resultado. Poderíamos pensar aqui em 40 centavos, já que o valor que ele quer é um valor aproximado, então 3 centavos aqui não vai fazer tanta diferença, para facilitar o nosso cálculo. Inclusive, a gente até poderia pensar nos 40, retirando ele também, que vai dar R$ 1,60. Depois a gente organizaria e somaria esse resultado. Mas pensando aqui, 4 vezes 40 centavos vai dar R$ 1,60. 4 vezes 2 é R$ 8,00. 4 vezes 60, 240. E 4 vezes 500, 2.000. Somando todos esses valores, teremos 0. Aqui 6, 1 com mais 8, 9, aqui tem 4, 2, 2. R$ 2.249,60. Então, 4%, R$ 2.249,60. Na verdade, seria 4 vezes 3 centavos, seria 12 centavos. 4 vezes 0,3. Mas, enfim, a gente pode pensar agora na soma definitiva de R$ 56.243,20 com mais R$ 2.249,60 será já o montante final. E o saldo devedor correspondente à questão. Aqui nós temos 0, 8, 12 vai 1, 9, 4, 8, 5. O resultado é de R$ 58.492,80. Esse saldo devedor será aproximadamente R$ 58.493, já que os resultados das alternativas contemplam aí centavos 0,00. Na verdade, 0, 0 no final. E nesse caso, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C de casa. Ok? Muito bem. Questão número 13. Uma determinada quantia foi emprestada a um cliente em janeiro de 2024 a uma taxa de 20% ao mês no regime de juros compostos. Em fevereiro de 2024 não houve pagamentos. Em março de 2024, exatamente 2 meses após a data do empréstimo, o cliente pagou R$ 1.440. E um mês após, em abril de 2024, pagou R$ 1.728, quitando a dívida. O valor do empréstimo realizado em janeiro de 2024 em reais foi igual a letra A 1.800, letra B 1.900, letra C 2.000, letra D 2.100, letra E 2.200. Veja, tinha antecipado, é uma questão envolvendo juros compostos e também poderemos pensar na equivalência de capitais. Existem algumas propostas de solução,
Vou pensar em duas aqui que são talvez as mais naturais. E o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é fazer uma conjectura da alternativa que tem ali valores maiores redondinhos. Vamos pensar aqui no 2.000. Se eu pensar que o valor desse empréstimo é 2.000, nós vamos avaliar os resultados que a gente vai aplicando aqui, e aí, se de fato confirmar com os valores dos pagamentos e o valor final do saldo, a gente marca o 2.000. Se a gente encontrar valores menores, a gente vai adaptando essas alternativas. Então vamos pegar primeiramente os dados relevantes, né? A quantia vai ser a uma taxa de 20% ao mês, os pagamentos são de 1.440, depois de 2 meses, e depois mais um mês, 1.728. Olha só, a gente pode pensar no fluxo de caixa da seguinte forma. Pensaremos então aqui na quantia de janeiro de 2024, que ela é a quantia que ele quer saber que vai ser emprestada, né? Depois em fevereiro, nenhum tipo de pagamento. Em março, um pagamento, vamos pensar aqui para baixo, no valor de 1.440. E depois, em abril, a quitação, cujo valor é um pouco maior, 1.728 reais. Muito bem, a situação natural para esse problema é pensar em trazer esses 1.440 lá para o mês de janeiro. Também trazer de abril 1.728 para janeiro. A ideia vai ser a seguinte: para a gente fazer essa divisão de 1.440, esse fator que a gente tem, que é 20% ao mês, vai ser 1,2 ou 1,20. Só que eu preciso dividir 1.440 por 1,20 e depois dividir por 1,20 novamente. Então a ideia é fazer 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. Na verdade, poderia fazer o cálculo mental, que é 12 vezes 12, 144. Divide aí por 100, 1,44. Mas nós precisamos também trazer de abril. Então é dividir por 1,2, depois dividir por 1,2 novamente, depois dividir por 1,2. Então eu vou multiplicar novamente por 1,2 para encontrar 1,2 elevado à terceira. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Somando aqui 8, 12 vai 1, 7, 1. Temos aqui 3 casas, 1, 2, 3. O que significa esses resultados? Significa que 1,2 ao quadrado é representado por 1,44. E 1,2 elevado à terceira é 1,728. E esses números estão bem parecidos com o que a gente tem, desde que a gente multiplique ali por um determinado valor. Então, para trazer esse resultado que a gente tem aqui de 1.440 para janeiro, esse valor vai ser menor que 1.440. E como que a gente acha ele? Basta fazer 1.440 e dividir pelo fator, que é 1,2 ao quadrado, que é 1,44. Veja que 1.440 por 1,44 é 1.000. Se você não conseguir identificar essa situação, que é 1.000, basta, por exemplo, multiplicar aqui denominador por 100, numerador por 100. Multiplicar por 100 é aumentar 2 zeros, então aumento 2 zeros. Dividido por 144. E aí ficou tranquilo simplificar o 144 por 144, que é 1. De fato vai dar 1 com 3 zeros, 1.000. Então trouxe os 1.440 para janeiro.
Agora vamos trazer o 1728. Trazendo, vamos fazer por aqui, 1728, basta dividir por 1,2 elevado ao cubo, que está aqui, 1,728. E por coincidência, vai dar os mesmos 1000. Poderíamos fazer também multiplicando por 100, na verdade agora multiplicando por 1000. Né? Se eu multiplico aqui por 1000, basta acrescentar 3 zeros. Se eu multiplicar aqui por 1000, eu vou ter a vírgula lá para o lugar do 8. Então vai ficar 1728 com 3 zeros, dividido por 1728. A simplificação é imediata aqui, vai dar 1. 1 com 3 zeros é de fato 1000. Então, trouxe aqui também mais um resultado de pagamento representado por 1000. E aí a conclusão que a gente tem é que esse valor de financiamento é de fato 1000 mais 1000, 2000. E de acordo com as alternativas, marcaremos a letra C de casa. Então dê um print aí nessa situação para que a gente possa propor uma outra solução que no meu entendimento talvez seja até mais rápida, mas esses resultados também não são tão difíceis de obter. Essa, portanto, é a primeira solução, uma solução que muitos candidatos iniciam pensando por conta desses resultados que são aí bem parecidos. Ok? Então vamos pensar numa proposta de solução agora, número 2. Sempre quando a gente pensa numa proposta de solução buscando as alternativas, uma primeira ideia é pegar um número fácil, né? Por mais que o 2000 não tivesse ali na letra C, se tivesse na letra B ou letra D, eu seria levado a pegar esse número, porque eu posso controlar depois se for mais ou menos. Então, na verdade, a gente pode pegar os 2000, aplicar 20%, 10% é 2.000. Desculpa, é 200. 20% é 400. Capitalizando, então, 2.400. Eu não sei se é de fato a letra C. Estou fazendo uma conjectura. Aí, eu apliquei aqui 20%. Vou aplicar novamente 20%. Se 10% é 240, 20% é 480, somando 2.880. Agora tem um pagamento, né, de 2.880, o pagamento de 1.440, que por coincidência é a metade, vai dar 1.440. Vou aplicar agora mais 20%, e se o resultado der 1.728, é de fato a alternativa correta. Se ultrapassar ou diminuir, a gente faz esse controle pegando outras alternativas, e isso é fácil de ser feito. Então 10% é 144, 20% é 288. Somando 1.728, confere com as duas parcelas realizadas e de fato o resultado é 2.000. Você pode buscar essas alternativas desde que não te dê trabalho na hora da substituição. Perfeito? Questão número 14. Um cliente comprou um imóvel no valor de R$600 mil. Para isso, pagou 20% desse valor de entrada em dezembro de 2023 e financiou o restante em prestações mensais no sistema de amortização constante SAC, a uma taxa de 0,5% ao mês em um prazo de 20 anos, com a primeira prestação para janeiro de 2024 e a última para dezembro de 2043. Considere que a prestação mensal será composta de juros, amortização e uma taxa fixa de R$ 100 no ano de 2024, referente ao seguro. Considere também que todas as prestações desse financiamento sejam pagas dentro do prazo. A soma das 12 primeiras prestações referente ao período
de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, a serem pagas em reais por esse cliente nesse financiamento será igual a letra A, 53.080, B, 53.340, C, 53.760, letra D, 53.900 e letra E, 53.960. Uma questão, no meu entendimento, não é passível de recurso, está dentro do conteúdo programático do SAC 6, que é o item presente aí no conteúdo programático do edital, Sistema de Amortização Constante. Vamos organizar primeiramente os dados. Temos aqui o valor do imóvel 600 mil, a entrada em dezembro de 2023, 20% desse valor, a uma taxa de 0,5% ao mês, durante 20 anos, obviamente pelo SAC, e aí ainda tem uma cota de seguro de R$100. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a amortização, mas para isso temos que também abater os 20% da entrada. 10% de 600 mil, então vamos pensar que 10% de 600 mil vai ser 60 mil. E 20%, que será então o dobro, 120 mil. Subtraindo o valor presente, que é o saldo devedor, o present valor, vai ser 600 mil menos 120, que será a entrada, 480 mil. Lembrando que o tempo ou o número de parcelas desse financiamento são 20 anos, vezes 12. Se fosse vezes 2, dá 24. Vezes 20, 240 meses. Vamos calcular a amortização, que é a parte principal do saque. A amortização, basta a gente dividir o valor total do financiamento, que agora não é mais 600 mil devido à entrada, dividido por 240 meses. Simplificando, o 480 é o dobro de 240. E nesse caso a amortização será 2 acrescentando 3 zeros. 2.000, vamos guardar essa amortização, que ela é muito importante em todo o financiamento do saque. Muito bem. Vamos calcular agora a parcela número 1. Ela será composta da amortização, 2.000, só retornando aí. Por que a amortização é sempre 2.000? Veja só, se eu tenho um financiamento de, por exemplo, 4 parcelas e o financiamento é de 800 mil, basta dividir 800 mil por 4. Cada amortização é 200 mil. A primeira amortização é 200 mil, a segunda é 200 mil, a terceira é 200 mil, a quarta é 200 mil. Somando vai dar o total do financiamento. Da mesma forma, 2.000 mais 2.000 mais 2.000, se eu multiplicar por 240, eu vou encontrar o valor total do financiamento, 480 mil. Muito bem, a primeira parcela vai ser a cota da amortização, mais os R$100, que é do seguro, mais os juros. Isso foi mencionado inclusive na própria questão. Os juros vai ser aplicado em relação ao saldo devedor. Veja que na primeira parcela passa-se 30 dias e não foi feito abatimento algum. Então não tem ainda amortização. Então a aplicação é de 0,5% no saldo devedor, que é 480 mil. Pelo cálculo mental, 1% é 4.800. Se 1% é 4.800, basta dividir por 100. 0,5% é a metade, 2.400. E aí, nesse caso, a parcela número 1 vai ser 2.000 com mais 2.400, 4.400. De fato, 4.500 é a primeira parcela. Vamos para a parcela número 12. Por quê? Porque nós queremos a soma de todas as parcelas. Nós vamos perceber que essas parcelas vão estar em progressão aritmética e a gente pode somar os extremos, que é a primeira parcela mais a 12ª, e aí a gente tem esse par. Como são 12 parcelas, são 12 pares, basta eu multiplicar por 6. A soma das duas parcelas, ou da segunda com a penúltima, enfim.
Então, a parcela número 12 será sempre a amortização mais a cota do seguro. Aqui temos que tomar cuidado nos juros. Mas a gente vai pensar sempre no que foi abatido anteriormente, que são 11 parcelas, ou seja, 11 amortizações de 2.000. Porque a parcela é a 12ª, então 11 amortizações já foram realizadas. Portanto, se eu multiplicar 11 vezes 2 dá 22, 22.000. Temos que subtrair os 480.000 pelos 22.000. Está aqui bem abaixo, mas temos ainda espaço para fazer essa subtração. Vai dar 458.000, porque mais os 22.000 dá os 480. Vamos aplicar 0,5% em 458.000. Se 1% vai dar 4.580, isso é 1%. 0,5% é a metade. Então é a metade de 4.580. A metade de 4.000 é 2.000. A metade de 500 é 250. Então 2.250. Mais a metade de 80, que é 40. Então 2.250 mais 40. 2.290. 2.290. Essa soma vai dar 2.000 com mais 2.000, 4.390. Duas formas para a gente calcular aí essa soma. Uma de forma direta, né? Eu pego aqui a primeira parcela, que é 4.500, pego a última parcela, 4.390, são duas parcelas extremas, eu posso somar, e essa soma vai ser sempre constante, porque eu estou diante de uma progressão aritmética, e a gente pode também usar dois raciocínios aqui. Obviamente que fica extenso a nossa proposta de solução, mas você poderia fazer direto, somar 4.500 com 4.390, vamos fazer isso, 4.500 mais 4.390, essa soma vai dar 8.890. Basta a gente multiplicar por 6, porque são 12 parcelas. Pegando aos pares, eu vou ter 6 pares. Então, multiplicando por 6, eu já tenho a resposta definitiva para a questão. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 8, 48. 48 com mais 5, 48 e 5, 53. Vai 5 novamente, 6 vezes 8, 48 e 5, 53. O resultado é 53.340. Muito bem, então o valor da soma dessas parcelas, P1 mais P2 mais P11 mais P12, o resultado é 53.340. Seria então o resultado final para a questão 14. De fato, alternativa B de bola. Mas olha só, duas outras formas de resolver essa situação. Sempre a razão dessa progressão aritmética vai ser os 0,5% aplicados aqui na amortização. Como 1% é 200, 0,5%, desculpa, 1% é 20, 10% é 200, 1% é 20, 0,5% é 10. Basta subtrair 10, 4.490. E aqui, ao invés de subtrair, como está ao contrário, eu somo 10, 4.400. Então perceba também que se eu somar 4.490 com 4.400, vai dar os mesmos 8.890. Veja que a razão agora é subtrair R$10. Se eu quiser a terceira parcela, basta subtrair R$10. Agora, provando essa situação, como que a gente prova que de fato a segunda parcela é 4.490? A segunda parcela
será dada por 2.000 da amortização, mais os R$ 100 da cota de seguros, mais os juros correspondentes ao saldo devedor. Veja que a segunda parcela a gente só amortizou a primeira, que é R$ 2.000 subtraída de 480 mil. Significa então que o saldo devedor, subtrair 480 menos 2.000, é 478 mil. Aplico 0,5%, já que 1% é 4.780, quanto que vai ser 0,5%? A metade, 2.000, que é a metade de 4.000, a metade de 80 é 40, então já tem 2.040, e a metade de 700 é 350, então vai ficar 350 mais 40, 390, mais 2.000, então 2.390. De fato, a prestação número 2 é 4.490, conferido com o que a gente já havia proposto. Podemos fazer a mesma coisa com a parcela número 11, basta a gente pensar em 10 amortizações anteriores, né? Obviamente nós não precisamos fazer isso mais, nós já temos a resposta, mas estamos enriquecendo aí o seu conhecimento, para que quando você possa fazer outra prova nesses mesmos moldes aí da matemática financeira, você vai ter essa noção com bastante ênfase. Perceba que nós não estamos usando aqui fórmulas, e sim alguns raciocínios bastante interessantes para o saque. É uma questão que traz um pouco de dificuldades nas operações, mas você vai perceber que as demais questões que foram cobradas pelas Sesgran-Rio em anos anteriores são bem mais tranquilas do que essa. E esse é o modelo para resolver qualquer questão do saque. Veja só, para calcular a 11ª parcela, eu vou pegar os 2.000 mais os R$ 100 que é a cota de seguro. Agora veja, 10 amortizações já foram abatidas no saldo devedor. Então 10 vezes 2.000, 20.000. 480 mil menos 20 mil dá 460 mil. 1% dá 4.600, meio por cento, 2.300, é a metade. Prestação 11 vai ser 4.400, confirmado com o que a gente também já tinha. E de fato, a gente consegue confirmar a alternativa correta, B de bola. Perfeito? Por fim, a questão número 15, uma questão de fato que no meu entendimento ela é passível de recurso porque ela extrapola o conteúdo programático. Vamos por partes. Em um certo país, a lei exige que sejam exibidas a taxa mensal e a taxa anual equivalente no regime de juros compostos, junto ao preço do produto que será financiado. Considerando-se que o estabelecimento cobra uma taxa de juros mensal de 5% ao mês, essa taxa anual é aproximadamente de alternativa A, 34%, B, 48%, letra C, 60%, letra D, 80% e letra E, 96%. É uma questão que envolve taxas equivalentes. No juros simples, a taxa seria então a proporcional e nos juros compostos a taxa seria equivalente, no caso, para a gente poder trabalhar com essa transformação. Vamos pegar aqui os dados importantes. Temos aqui a taxa mensal, diante aqui da taxa anual equivalente, que é o que a questão menciona. O que é, de fato, a definição de uma taxa equivalente? É aquela taxa que é aplicada ao mesmo capital no mesmo período de tempo, ela gera o mesmo montante, consequentemente o mesmo juros. Esse no regime de juros compostos. Então a relação que a gente vai ter vai ser que 1 mais a taxa mensal, 1 mais a taxa anual, e a potência a gente vai avaliar da seguinte forma. Se fosse juros simples, eu iria usar proporcionalidade. A taxa mensal para transformar para anual basta multiplicar por 12. Por exemplo, 5% ao mês, multiplicando por 12 dá
60% ao ano. Se fosse juros simples, eu multiplicaria por 12. Como o regime é de juros compostos, até vale a pena destacar aqui essa situação, eu não vou multiplicar por 12, e sim elevar a 12. Essa vai ser a relação entre a taxa mensal com a taxa anual. Como a taxa mensal foi dada 5%, o fator vai ser 1,05, porque é 100% mais 5%, 105%, 105 por 100, 1,05. Então, 1,05 elevado a 12 é igual a 1 mais a taxa anual. Eu não tenho 1,05 elevado a 12. Tem duas formas de calcular 1,05 elevado a 12. Fazendo 1,05 elevado a 6 vezes 1,05 elevado a 6. Então, se eu faço 1,05 elevado a 6 vezes 1,05 elevado a 6, conserva a base e soma os expoentes. Esse valor ele foi dado 1,34 e esse valor também foi dado 1,34. Essa é uma forma de resolver essa questão. Então vamos pensar em 1,34 vezes 1,34. Faremos essa multiplicação, é a única para resolução da questão. O resto aqui é mais fácil a operação. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. Novamente vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Vamos somar esses resultados. A gente vai ter 6, 5, 9, 7 e 1. Temos aqui duas casas decimais, duas casas são 4. 1, 2, 3, 4. E aí a gente pode substituir 1,7956. O 1 eu já posso passar para o primeiro membro, menos 1. É o mesmo que R$ 1,79, aproximadamente menos R$ 1, vai dar 0,7956. Esse é o valor da taxa anual. E aí a taxa anual vai ser 79,56%. Ou seja, aproximadamente, já que ele pediu aí o valor aproximado, 79,56 é de fato uma taxa de 80% ao ano. Esse, portanto, será o resultado final para a questão número 15. Vamos marcar a alternativa D de dado. Mas gostaria de propor aqui para você algum argumento que mostra que, de fato, essa questão ela tem uma possibilidade de ser anulada. A minha expectativa é que essa probabilidade, de fato, seja pequena dentro do contexto aí do recurso administrativo. Mas pensando aí que esse é o primeiro passo, e se você acertou essa questão, pode ignorar essa situação, mas se você por um descuido errou, por um descuido nas operações, ou marcou o gabarito errado, você tem fundamentação coerente para mostrar para a banca organizadora, Sesgran Rio, que essa questão extrapola o conteúdo programático. Faremos aqui, a partir de agora, essas análises para que você possa realizar o seu recurso embasando nesse contexto. Ok? Então vamos pensar aqui na seguinte situação. Olha só. Se a gente observar, lembra que essa questão ela tem relação direta com as taxas equivalentes. Vamos pegar o edital da Caixa Econômica Federal 2024, esse que é objeto do nosso concurso, e a gente vai perceber a seguinte situação. Veja só, vou até aumentar aqui essa situação. Esse é o edital de fevereiro. Vamos pegar aqui a parte do quadrado que facilita o nosso entendimento. Esse é o edital da Caixa Econômica Federal de fevereiro de 2024. Só menciona juros
compostos. A relação entre as taxas não está mencionado nesse edital. Agora perceba, vamos observar o edital do BNB, ou seja, Banco do Nordeste do Brasil S.A. Essa prova aconteceu em 2024, há pouco tempo atrás, e nesse edital, no conteúdo programático, está de fato mencionada a relação entre taxas. Veja que a prova ocorreu recentemente, antes da prova e antes do edital também ser produzido da Caixa Econômica Federal, que o edital da Caixa Econômica Federal foi em fevereiro, e esse foi em janeiro, então ele foi antes. E aqui nós temos a previsão de forma explícita das taxas equivalentes. Um edital de janeiro de 2024, BNB. E fica a seguinte pergunta: por que a Sesgran Rio, nesse edital de janeiro da matemática financeira, envolvendo aqui o contexto da matemática financeira, ela menciona as taxas equivalentes, e no edital da Caixa Econômica, que é o objeto da nossa discussão, ele retira, ele suprime essa. E vamos nos ater a mais um detalhe. A prova do BNB, ela não é de raciocínio, não é de matemática financeira, o título não é de matemática financeira, mas tem uma caracterização de um contexto de matemática financeira bem pesado. Está aí a relação entre as taxas, real, aparente, nominal, efetiva, Temos aí cálculo financeiro, custo real efetivo das operações de financiamento. Então, é de fato uma matemática financeira bastante robusta, mas veja o título: matemática e raciocínio lógico. Essa é uma pergunta que a gente precisa saber da banca. Por que no edital do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, não prevê de forma explícita a relação entre taxas equivalentes, e nesse ela mencionou? Então, essa é uma argumentação bastante robusta. Vamos avançar. Vamos pegar o edital do Banco do Brasil, Sesgran Rio, a mesma banca, lembrando que o Banco do Nordeste também é Sesgran Rio, e lá também, nesse edital de 2015, menciona a relação entre as taxas. Está aqui, taxas equivalentes. É um concurso de agosto de 2015 do Banco do Brasil. E, novamente, a pergunta: por que nesse edital do Banco do Brasil, que é matemática financeira, a Sesgran Rio colocou essa relação entre taxas equivalentes, cobrou, de fato, questões envolvendo isso, e agora, nesse edital, ela suprime essa situação, esse tópico? Então, no meu entendimento, fere, com certeza, a isonomia do processo seletivo. Vamos pegar um exemplo para fixar mais ainda as nossas ideias e que você pode reforçar no seu recurso. Vamos pensar num candidato A, que ele observou o edital lá do Banco do Nordeste, ele observou o edital do Banco do Brasil de 2015 e ele percebeu que esse conteúdo é cobrado. E aí, quando ele olha o da Caixa Econômica Federal, ele não estudou, ele está no seu direito de não estudar as taxas equivalentes. Por quê? Porque ele vê os históricos anteriores. Ele é um candidato bastante observador. Ele vai fazer o comparativo com os editais da Sesgran Rio, da matemática financeira, de cargos análogos, aqui cargo escriturário. Então, são cargos análogos. E aí ele observa que tem essa previsão de forma explícita, de taxas equivalentes, e aí quando ele vê o da Sesgran Rio, Caixa Econômica Federal, ele não percebe. E aí ele não vai estudar esse conteúdo. Agora vamos a um candidato B, que fez a prova do Banco do Brasil de 2015, fez a prova do BNB de 2024, então ele estudou esse conteúdo, então ele sai na frente, ele está favorecido nessa situação. E aí, quando aparece essa questão, ele está em condições de resolvê-la. Por quê? Porque ele já estudou esse conteúdo. Então perceba que essa questão fere completamente a isonomia do processo seletivo do edital da Caixa Econômica Federal. Vamos adiante, que ainda tem bem mais, não são apenas alguns exemplos de editais. Veja que no de 2014, também, Banco do Brasil, há previsão de forma explícita da taxa
equivalente. O edital de 2014, Banco do Brasil. Então, novamente, reforço aí essa situação. Vamos pegar mais editais. Isso mostra que a Sesgran Rio, ela tem que nos responder aí os recursos, né, sobre essa situação. Tem que responder para você que vai fazer o seu recurso dentro da situação administrativa. E se de fato essa questão não for anulada, e se realmente for essa a única questão que você precisa para entrar aí, para a sua redação ser corrigida, para entrar dentro da classificação, aí você ainda tem uma segunda chance, mas o primeiro passo é o recurso administrativo. Você pode solicitar um parecer de um professor qualificado para poder resolver, e é óbvio, é um desgaste, custo, mas se você tem essa condição e é necessário para você entrar, essa única questão vai garantir a situação, vai mudar a sua vida. Eu acho que você tem que pensar muito nessa situação, se de fato você errou essa questão. Sou parecerista de muitas questões de concursos anteriores, grande parte com liminar concedida e algumas com o mérito ainda em julgamento, né? Então tem alguma experiência, mais de 30 anos com um trabalho aí de parecer de questões de concurso, nível jurídico. Sou também, faço parte e membro da Comissão de Elaboração de Provas da UMIF, então há um bom tempo, tenho um olhar para as questões de forma bastante expressiva, né? Foi agora a prova no domingo, ontem, em Cuiabá, e eu me qualifiquei para poder olhar essas questões, então sempre quando aparece esse concurso de grande escala, eu começo a perceber, fazer comparações, isso faz parte do meu cotidiano, né? Gosto de fazer isso, espero que eu esteja contribuindo para você, caso seja necessário. Mas vamos finalizar essa apresentação, né? Ainda temos aí o edital de 2012, também do Banco do Brasil. Novamente a gente observa a relação entre taxas equivalentes, ele menciona taxa nominal, efetiva, proporcionais, real e aparente. Concurso de janeiro de 2012. Esse é um concurso de 12 de janeiro, edital número 1. Então, tem também, nesse mesmo ano, Banca Sesgran Rio, o edital 03. Tem também o 02, mas são muitos editais da Sesgran Rio, onde ela menciona de forma explícita taxas equivalentes. E quando o que mais importa, que seria de 10 de 2002, e quando necessita no edital da Caixa Econômica Federal, ela suprime esse item do edital. Então, no meu entendimento, fere a isonomia do processo seletivo. Com isso a gente finaliza essa apresentação, espero ter contribuído para que você possa não só conseguir enriquecer seus conhecimentos nas propostas de soluções apresentadas, como proposta de recurso para essa última questão, número 20, envolvendo taxas equivalentes. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.